que se para você ser diretor da revista Planeta foi uma manifestação do fenômeno de premonição, se para você foi uma manifestação de fenômeno de premonição, e se você acredita que, aí um outro caso, né? Se você acredita que através da leitura de cartas pode-se fazer uma leitura de uma premonição. Bem, eu tive uma premonição totalmente involuntária a respeito de ser o diretor da revista Planeta. Isso, outro dia eu falei isso num programa aí. Ontem não me lembro onde foi que eu contei essa história, mas não tem importância. Isso foi em 1976 para 77, que tinha lá o Loyola, que era o editor. A Planeta ainda era pequenininha, naquele tamanho, quadrada. E aí, logo que você entrou, ela ganhou aquele tamanho maior que ficou clássico. Pois é, mas essa premonição eu tive em 1968. 8 anos antes de entrar na revista. Famoso ano da Revolução, aquelas traquitana toda. Eu estava num restaurantezinho no Rio de Janeiro, eu morava com uma grande amiga minha companheira, a atriz Glauci Rocha, e que infelizmente faleceu poucos anos depois de um problema cardiológico, né? Glauci era uma das maiores atrizes do teatro naquela época. E eu estava com ela, Glauci, aquele Pereio, ator famoso, e a namorada do Pereio na época, que era uma bailarina maravilhosa chamada Jura Otero. Não tenho esses nomes. A gente foi lá para jantar, comer uma comidinha lá. E o Pereio, não sei por que cargas d'água, num determinado momento, abriu uma mochila, puxou um exemplar da revista Planète francesa, que deu origem à Planeta brasileira. Disse, olha, estou impressionado com essa revista, muito interessante, estou lendo, não sei o quê, papapá, recebi 2 exemplares, falando da revista. E aí eu peguei na revista, olhei, e aí eu disse assim, em voz alta, todo mundo ouviu, inclusive eu mesmo. Eu não tinha a menor ideia por que eu tinha dito aquilo. Eu disse, eu vou ser diretor dessa revista. Aí, as pessoas não prestaram muita atenção, a Glauci se ligou. E a Jura também. Aí a Glauci disse, por que você disse aquilo? Eu falei, eu disse. Glauci não chegou a ver essa premonição confirmada, porque ela faleceu antes. Mas a Jura, quando eu assumi a Planeta, um dia eu me cruzei com ela aqui em São Paulo, em 1975, 76, e ela me disse, mas você lembra, um dia a gente estava lá no Cervantes, no Rio, e você falou que você seria diretor dessa revista? Aí eu me lembrei direitinho. Era verdade, eu tinha dito. O que é isso, né? Então, premonição existe. Existe. Eu fiz um programa no Brasil 247, né? Oasis, que eu faço lá aos domingos, e teve um programa inteiro sobre premonição. É uma realidade, eu mesmo pude confirmar N vezes, não é? Mas como tudo no paranormal é paranormal, quer dizer, paralelo à ciência, não pode ser nem sequer exatamente estudado pela ciência oficial cartesiana, não é? Ortodoxa. Por quê? Porque são experiências que não podem ser repetidas em laboratório, só por isso. Então, como o paranormal escapa, né? Porque você não é muito difícil você controlar o paranormal. Né? Tem algumas áreas você vai até certo ponto, mas uma experiência de adivinhação, um adivinho, não é? Ele pega a borra do café aqui, os que leem borra de café, e ele não tem certeza se ele vai conseguir ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é? E como isso vai aparecer? Não. Porque não está
tanto no domínio do objetivo, um pedacinho está no objetivo, a maior parte está no domínio do subjetivo. Subjetivo é um oceano de mistérios incontroláveis na vida da gente, não é? Eu falei, por exemplo, em 1969, quando teve a Revolução, eu trabalhava no jornal Última Hora, comecinho da minha carreira no Rio de Janeiro, e eu tive que sair de corrida, porque houve o ato institucional no dia 13 de dezembro, sexta-feira 13, né? Só faltou o gato preto. Quando foi na segunda ou na terça-feira, o chefe de redação, Léo Guanabara, me chamou e disse assim: as redações já estavam sendo invadidas pelos milicos, né? Diz tudo, como é que eles chamavam isso aí? Que pegavam as mesas e viravam tudo, linotipo. Olha, coisas memórias muito tristes que eu tenho dessa época aí. Por isso que eu não posso nem ouvir falar de ditadura, que eu já tenho arrepio, já tenho vontade de puxar de um facão. Eu tenho pavor de autoritarismo e de coisas assim. Mas esse é outro assunto. E quando foi nesse começo de dezembro, no começo do mês, lá pelo dia 2 ou 3, a redação me mandou fazer uma reportagem visitando 3 ou 4 adivinhos. Aquilo que se fazia sempre naquela época, eu não sei se hoje ainda se faz. A gente vai ver jogador de búzios, cartomante, tarólogo, etc., astrólogo, para que eles façam previsões sobre o ano que vai chegar, porque está chegando no final do ano. E eu já tinha feito um tarólogo, já tinha feito um astrólogo, e aí eu estava com o endereço de uma senhora cartomante, chamada Dona Elizabeth. Para horário marcadinho, chegou lá 2 horas da tarde, bati na portinha dela, morava num apartamento modestíssimo, na Rua Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro, comecinho de Copacabana. Oi, Dona Elizabeth, então, eu sou o Luiz. Pois não, entra. Primeira coisa que eu notei, aquela senhora que era pequenininha, devia ter 1,5 metro, mais ou menos, um pouco mais, nordestina, com aquela carinha assim ela era do Piauí, eu notei que ela não tinha as falanges dos dedos das mãos. A última falange aqui ela não tinha. A mão dela acabava aqui. E eu já sabia que isso é consequência de lepra, né? Extremidades caem. Mas ela já estava super curada, só que naqueles tempos, lá nos escafundó do Piauí, coitadinha da menina, né? Pegou a doença. E ela, então, jogou uma primeira cartada. Ela olhou para aquelas cartas em cima da mesa, fez uma cara estranha e disse: não, eu não consigo entender o que está aqui. Eu só vejo uma confusão muito grande, eu vejo muita dor, eu vejo uma coisa, algo que se racha. Não sei, eu não consigo interpretar isso aqui. Eu vejo uma situação muito difícil que está se armando para já aqui no Brasil, que vai durar para o ano que vem, o ano todo, mas eu não consigo interpretar. Eu vou jogar mais uma vez. Quando ela jogou, disse: piorou. Não posso jogar mais. Sinto muito, espero que você não fique chateado, mas eu sei que vai ser um ano muito difícil e que vai ter muita confusão no país, vai ter sangue, vai ter... Mas por que eu não sei. Aí ela viu que eu fiquei um pouco decepcionado, porque e o material para botar na matéria, né? Eu tinha que apresentar um trabalho. Aí ela falou assim: mas eu posso tirar as cartas para você pessoalmente.
Jogou. Eu já fiquei todo feliz, mais ainda, né? O ego já disse, opa, para mim, pessoal, pode jogar. Olhou e disse umas coisas que, mais ou menos certas, mas nada de extraordinário. Num certo momento, eu falo assim, você já está com as malas prontas? Falei, como assim? Não, porque você vai viajar, você vai sair do Brasil, vai estar fora, daqui a pouco, daqui a algumas semanas, você não está mais no Brasil. Não, eu estou chegando de uma viagem que eu fui a serviço, fiquei 3 meses fora do Rio, não tenho a menor intenção de viajar agora, nem está me passando pela cabeça. Não, meu amigo, pode fazer a sua mala. Olha, vou te dizer, você não vai passar, sabe a festa de Ano Novo, do Réveillon? Você não vai passar aqui no Brasil. Ah, não? E onde é que eu vou passar? Ela disse, você não vai passar em país nenhum. Aí, Dona Elizabeth, significa que eu vou estar morto? Ela disse, não, mas você não está em país nenhum nessa noite. Eu também não entendo, mas não está em país nenhum. Eu achei que a mulher, falei, está querendo me encantar com um que aí, não é? Aí arrumei minha malinha, despedi, fui embora. Isso foi no dia 2 ou 3 de dezembro. Dia 13 de dezembro, ato institucional. Como eu estava dizendo, 4, 5 dias depois, o diretor da redação chega para mim e diz assim, Luiz, você está envolvido em alguma coisa aí de assalto a banco, de terrorismo, etc. Eu falei, Léo, chamava-se Léo Guanabara, o diretor. Eu falei, não, nada a ver, eu só faço o meu trabalho, não estou envolvido. Não, Léo, realmente não estou envolvido em nada. Ele disse, olha, é porque o seu nome caiu nas mãos do coleguinha lá, jornalista que cobre a polícia política lá no DOPS, uma lista de jornalistas que vão ser chamados para depor, e o seu nome está na lista. E está até lá a redação da Última Hora no Rio de Janeiro. Eu falei, não tenho a menor ideia por que meu nome está aí. Não... Olha, por sim ou por não, nós já estamos sabendo que uma boa parte dos que são chamados para ser interrogados, a parte, não saem de lá. E nós não sabemos para onde é que estão mandando essas pessoas. Se estão prendendo, já estão falando que estão jogando de helicóptero no fundo do mar, com pedras amarradas nos pés, e isso é verdade, isso é histórico, a gente sabe. Então, eu aconselho você a se mandar sair do Brasil o mais cedo possível. Eu respondi, Léo, eu tenho passaporte, mas naquela época o DOPS, a polícia política, tinha que dar o visto de saída. Se eu aparecer no DOPS com o meu passaporte para pedir que esse carimbe isso aí para mim sair de avião, eu não saio de lá. E que eu não saio, nem eu, nem o passaporte. Como é que vai ser? Diz, eu já sei, Léo Guanabara. Você vai sair de navio. Porque eu tenho um amigo na polícia marítima que me deve uns favores, eu vou cobrar dele agora. E essa é uma outra história, mas foi o que o Léo fez. No dia seguinte, ele me mandou lá com o passaporte, o cara carimbou, me entregou o passaporte, na Praça Mauá, nunca vou esquecer esse episódio, Polícia Marítima do Rio, e disse, o carimbo é verdadeiro, a minha assinatura é falsa, claro, uma assinatura, o rabisco que eu fiz aí. Meu amigo, suba no primeiro navio que estiver saindo do Brasil, vai embora, e você nunca me viu, nem eu nunca vi você. Estamos combinados? Saí de lá com essa coisa carimbada. E realmente, uns dias depois, o primeiro navio que saía, foi o que eu fiz, era o Cabo de San Roque, navio espanhol. Quem me levou
na madrugada, 5 horas da manhã, porque era um horário bom, porque as ruas estavam vazias, foi outra atriz do Rio de Janeiro, a Jacqueline Laurence, não sei se vocês já ouviram falar, uma atriz francesa, já ouviu falar da Jacqueline? Jacqueline Laurence, que agora é uma senhora de idade provecta, mas está viva, graças a Deus. E essa pessoa encantadora pegou o fusquinha dela na madrugada, que a Gláucia era muito conhecida, não podia fazer isso, que ela aparecer lá no Cais do Porto. E a Jaqueline me levou, eu estava com a passagem na mão, Cabo de São Roque, subi no navio, e a última coisa que eu me lembro disso é eu, no tombadilho do navio, o navio seguindo, indo embora, apitando lá, a sirene do navio que apita, e a figura da Jaqueline no Cais do Porto, me acenando assim, e ela foi ficando cada vez mais pequenininha, que eu estava me afastando, né? E foi lá no fundo, e aí eu acenando para ela, para completar essa história. 5, 6 dias depois, 31 de dezembro, festa de Réveillon, o navio está no meio do Oceano Atlântico. De repente, caiu, me lembrei da previsão da Dona Elizabeth. Você não vai passar o Réveillon em país nenhum. Estava em alto mar. Bateu certinho. Quem é? Como é que isso passa na cabeça da gente? Então, que fenômeno é esse? É um fenômeno absolutamente real. Tem explicação científica? Não tem. Como tantas outras coisas na vida da gente, não tem explicação científica e são verdadeiras, são reais. Pré-cognição, que é o nome técnico, né? Popular premonição. É bem forte essa história. Essa história aí, eu não conhecia essa história sua, Luiz. E o Luiz tem milhares de histórias. Nossa, tem. E não sabia que você tinha fugido também da época aí da ditadura. Até hoje eu não sei por que meu nome estava lá. Porque, olha, se eu tivesse alguma responsabilidade, hoje, que eu tivesse metido em algum movimento, algum treco, hoje eu afirmaria isso até com maior orgulho. Não é? Mas eu não vou mentir. Eu não quero uma biografia feita de falsidades. Eu não tinha nada. E, no entanto, estava lá. E poderia estar no fundo do mar. Ainda bem, porque ele deu para dar um prejuizinho para o Wagner Borges. Se isso tivesse acontecido, eu não teria tomado o prejuízo de comprar tanto livro na livraria Zipac que ele montou em São Paulo. Não ia ter um apartamento, nada disso. Não, podia né? ter agora um apartamento, um carro, e não tenho por causa do Luiz. Gostou desse corte? Se você gostou, então você pode apreciar também o episódio completo. O link está aqui na descrição. E se você quiser material extra, convido que você acesse o Clube Consciência. Link também aqui na descrição. Que as melhores energias cheguem até você.